Galaxy foi lançado no Brasil em 1967 e trouxe um novo padrão de requinte, conforto e principalmente muito estilo para as nossas ruas. Hoje a gente vai conhecer esse LTD 1969, foi o primeiro ano dessa versão LTD mais luxuosa e principalmente essa cor aqui que trazia algo bastante especial. Saudações pessoal, e hoje falaremos de requinte, de luxo, de estilo e principalmente de conforto. Eu adoro falar de Galaxy Landau, LTD, todos esses derivados, né, da linha lançada aí pela Ford em 1967, que realmente criaram, na verdade, um diferencial que permanece até hoje. A gente fala sempre nas matérias, e não é saudosismo, sem paralelo em termos de conforto, porque junta não só essas molas helicoidais, mas tamanho de roda, uma série de coisas. Os bancos, o acabamento de banco, espuma de banco, ou seja, é um carro realmente que ele somou muitas coisas, e quem andou em Galaxy Landau sabe exatamente do que eu estou falando, né? A gente só encontra esse padrão de conforto em outros modelos, outros carros americanos, até Impala, Cadillac, enfim, que tem essa mesma proposta que eles gostam tanto por lá. Bom, esse é um 69, olha só que legal. Uma característica que eu gosto muito nesses primeiros, 2 anos de fabricação, é detalhe da grade, uma coisa legal. Essas lanternas verticais, davam uma personalidade, os faróis, aliás, verticais, davam uma personalidade muito própria. E o LTD foi a primeira versão do LTD. Eu vou falar sobre essa cor que é muito especial daqui a pouco nas impressões, E vamos seguindo aqui. Detalhe aqui das roda com pneu faixa branca, a calota, são detalhes legais. 4800 também, primeiro 292, até então o Galaxy usava o 272, então era um motor um pouco menor, em termos de polegadas cúbicas. E aqui o que é muito legal, ele está me falando, primeiro ano, o único ano aliás que eles usaram o LTD aqui na capota de vinil, aliás, primeiro ano da capota de vinil também. Cara, e o que é muito legal, como eu falei, desses carros, é justamente a lanterna traseira. Olha só que legal, essa lanterna traseira cheia de charme. Cara, é uma coisa fantástica. E como ele falou, ela é cromada dentro também, dá a impressão que ela está acesa. Então são algumas coisas assim que chamam a atenção e que são diferenciais, Agora, quando você entra em qualquer carro desses de luxo da época, você nota um acabamento que a gente nunca mais vai ver aqui no Brasil, porque o nível de acabamento aqui caiu drasticamente. Olha só, espaço interno, esses bancos inteiriços são sensacionais, meus amigos? E claro, aqui o lugar que a gente mais gosta de estar, que é, olha que beleza, cockpit, digamos assim. Esse banco é fantástico. Até me perguntaram outro dia se esse banco dá para arrumar. Sim, você arruma aqui do lado e coloca ele para frente e tal. Pessoas de todas as estaturas conseguem dirigir um Galaxy Landau LTD sem nenhum problema. Aqui no painel, o que é muito bacana, primeiro, esse volante dirigindo é uma maravilha, uma manteiga, detalhe do LTD aqui no centro. Esse painel, eu andei muito de Galaxy quando era criança, já comentei com vocês, um dos meus tios tinha um Galaxy 574. Vou falar de novo porque eu adoro essa história. E tudo integrado, É um painel da década de 60, com velocímetro integrado. O detalhe aqui do rádio também, tudo muito integrado num painel só. E isso é muito legal. Farol, a parte toda de limpador de para-brisa. E aqui o câmbio automático de 3 velocidades, além do ar-condicionado. Cara, olha o charme desse ar-condicionado, Só de se olhar para ele, você já fala, pô, fantástico.
Olha o painel, a parte de cima do painel. Olha o acabamento. Cara, fantástico. Realmente o padrão Ford da época, que foi até os anos 80, era realmente incrível. Vamos agora dirigir, né? E na verdade navegar pelas ruas. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Ah, que maravilha. Essas matérias, olha só, um dado curioso para vocês. O Landau Galaxy, aquela ambulância também, o único carro que eu desço essa rua e a câmera não se mexe, você não precisa fazer nenhum ajuste. Olha isso, cara, olha esse conforto sensacional desse carro, cara. Estamos planando, na verdade. Eu até falei navegando, porque justamente é uma sensação muito parecida com o navegar que a gente tem andando nessas barcas, no melhor sentido da palavra. E se a gente analisar, o que é muito legal é que esses carros não eram os maiores carros nos Estados Unidos, né? Temos os Cadillacs que a gente já andou e eles são maiores, né? Os Cadillacs são maiores, ou seja, fenomenal, né? Se você for pensar em questão de tamanho, como esses carros são grandes, né? E por outro lado, com esses carros não são gigantescos, né? Como a maioria das pessoas pensa. Eu contei a história, né? O Galaxy foi lançado em 67, Salão do Automóvel na época, na região do Ibirapuera, e 2 anos mais tarde, o Galaxy já era um carro luxuoso, mas a Ford resolveu lançar algo ainda mais luxuoso, madeira no painel, vinil e alguns detalhes a mais que eu mostrei. Chegava ao mercado na ocasião o LTD. O LTD ele marcava também a entrada do motor 4.8, né, de 292 polegadas cúbicas, no lugar do 272, quer dizer, ele era uma opção, né, a mais. O 302 só chegaria depois nessa linha. E a outra novidade era o vinil. E realmente esse nível de acabamento mais luxuoso, tanto que a propaganda do LTD da época é muito bacana, porque eles brincam com essa questão de ser um carro que ia vender pouco, porque ele era limitado, assim, ele era um carro para poucas pessoas, né? Isso é um negócio muito interessante, assim, do ponto de vista, né, da publicidade. A gente sabe que a publicidade da época ela era bacana no sentido de até botar algumas coisinhas a mais, e por outro lado também era agressiva, né? A gente tinha outros meios de controle, a gente não tem meios de controle como a gente tem hoje, que vão já em cima, né? De qualquer forma, cara, é fantástico. E um dos grandes diferenciais, a gente pegou um pouco de trânsito aqui agora, um dos grandes diferenciais do LTD e do Galaxy e depois do Landau, que chegaria na sequência, né? Era o LTD Landau, é o conforto, cara, é a comodidade. Esse padrão de conforto com essas molas helicoidais, meus amigos, se você tiver a oportunidade de andar em um Landau, ande, porque eles são sensacionais. E a gente fala que não tem paralelo em conforto, porque justamente se a gente analisar hoje em dia, você tem carros muito confortáveis também, claro, só que você pega carros aí que usam rodas com 21, 22 polegadas, então isso faz com que o conforto vá embora na prática quando a gente anda aqui no Brasil, por exemplo, com esse nosso solo terrível. O Landau não, com essas rodas 15 já veio adaptado para andar aqui. Uma maravilha, uma beleza. Outra novidade também dessa época
foi a adoção do câmbio automático, né? 69 foi um ano muito significativo, muito importante para a Ford por conta disso, né? Trouxe essas novidades. 292, câmbio automático, realmente... Ó, que maravilha! Não, e olha o câmbio funcionando, que suavidade. É um câmbio de 3 velocidades, né? Então não temos nada muito rápido, mas também assim, a ideia, se você for pensar desses carros, é você curtir o passeio, é você andar tranquilo e andar rápido de uma maneira progressiva, né? Então dessa forma, cara, um câmbio desse de 3 marchas, ele tirava de letra, né? Tirava de letra tranquilamente. Agora, uma coisa que faz esse carro único e muito especial é que naquele ano a Ford fez um evento, fez um festival de cores, trazendo cores novas, cores diferentes, para o público poder apreciar, para eles poderem sentir o que o público gostaria de ver, né? E essa é uma das cores. Então esse carro ele tem uma pintura única em relação a outros LTD. Também, mais uma coisa fantástica, né, desse exemplar. O proprietário desse carro tem aquele Galaxy Ambulância também, e então dá pra ver que ele gosta do tema, né? Porque, pô, sensacional, né? Cara, esse ronco de V8. Pra quem gosta de série de TV já deve ter visto tal. Eu tô acabando de assistir agora o Stranger Things. Minha esposa falou, assiste, tem muito carro legal também, né? Além do enredo da história. Mas o irmão de um dos protagonistas, o Jonathan, ele tem um Galaxy dos anos 70, uma versão que não chegou aqui para o Brasil. Seria até um sucessor eventualmente, mas a Ford manteve essa mesma carroceria até o final da vida, né? Porque na verdade depois a gente teve o Landau, que basicamente era o Galaxy com o facelift, algumas mudanças, mas basicamente era, digamos assim, o mesmo carro, né? Então não houve muita mudança nesse sentido. Mas então o LTD e o ano de 69, eles foram diferenciais para a Ford e para o modelo, com todas essas novas características. Ar-condicionado também oferecido, ou seja, um carro muito completo. Porque se for pensar, o ar-condicionado não era uma coisa comum na época. O Dodge Charger RT que teve em casa mesmo não tinha ar-condicionado. Ou seja, hoje em dia você não imagina um carro de luxo que você vai pagar caro sem ter ar-condicionado, né? Aliás, nem o mais simples, né? Não tem mais. Enfim, a indústria vai mudando. Mas, cara, eu adoro andar nesses carros. Eu ainda vou ter um Galaxy, cara. Ainda vou ter um Galaxy, porque isso aqui é vida, meu amigo. O V8 ronronando e essa maciez. Olha só, vocês veem vários carros que eu ando aqui, que eu passo aqui. Olha esse, ó. Tá sempre tremendo, balançando. Olha esse. Fantástico. Perfeito, meus amigos. Obrigado pela audiência. Já vou me despedindo. Um grande abraço a todos. Cara, que delícia. Vou dar mais uma voltinha. Isso aqui merece, hein? Sem dúvida. Obrigado aí, pessoal. Todos os sons característicos que a gente tá extraindo também. Um abraço. Tchau.